com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Estamos aqui para mais um Faca Afiada, temporada 7, episódio 17, ou temporada 17, episódio 7. Hoje vamos falar de três temas, como é habitual. Vamos começar por falar sobre a possível adesão da Suécia e da Finlândia à NATO e as consequências relativamente à guerra da Ucrânia, à situação que estamos a viver com a Ucrânia. Vamos também falar do rescaldo das eleições presidenciais francesas, portanto, da primeira volta, e vamos fazer uma projeção e falar só por causa da segunda volta, e finalmente vamos terminar falando sobre as eleições internas no PSD, relativamente à liderança no PSD. Contudo, não queria deixar passar uma nota de pesar pelo falecimento de Eunice Munhoz. Como eu hoje já falei várias vezes, há pessoas que são eternas e a Eunice Munhoz é uma delas. É a senhora teatro, é uma figura que não vale a pena falarmos mais dela, porque 80 anos de carreira ao serviço da cultura e ao serviço de um país e da memória cultural de um país é obra. Partiu, o corpo dela partiu, ela vai permanecer sempre por cá, porque ela é eterna, porque ela não morre, porque ela vai ficar sempre connosco. E todas as vezes que nós a virmos, vamos lembrar sempre de uma senhora maior que ela própria. Vamos começar então por falar agora um bocadinho sobre a possível adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, e posso começar já pelo Pedro. Pedro, esta semana a Ministra da Defesa da Finlândia falou que era provável que a Finlândia fosse solicitar o pedido de adesão da NATO ainda antes do final de junho, que é na altura que se realiza a cimeira que se vai realizar em Madrid, e a Rússia mais uma vez deu um pequenino aviso que, caso isso acontecesse, iria colocar mais armas nucleares na fronteira. O que é que tu achas disto? Quais são as possíveis consequências da Suécia e da Finlândia poderem aderir à NATO? Como é que vês no escalar da guerra? Qual é a tua opinião? Bom, antes de mais nada, cumprimentar quem nos ouve, ou quem depois nos vê, ou nos ouve posteriormente nas outras plataformas onde o programa passa, ou quem nos vê também no nosso canal do YouTube. Queria, antes de mais, associar-me ao voto de pesar pelo falecimento da Eunice Munhoz, que é alguém que temos de alguma forma, no nosso imaginário, independentemente do contacto mais ou menos regular que temos com a atividade teatral, mas aprendi a crescer tendo a grande Eunice Munhoz no imaginário, e era ainda muito novo, e o teatro me trouxe, se me despertou alguma ligação com o teatro, foi se calhar uma representação que fiz de Eunice Munhoz, que acho que todos vimos, ou caso todos tenhamos visto, ou aqueles que viram, terão ficado em memória, que foi na peça A Mãe Coragem e os Seus Filhos, que acho que teve à época uma representação bastante que ainda hoje trago na memória. Bom, posto isto, e em relação à pergunta que colocas, cabe-me a mim abrir as hostilidades sobre aqui um tema que não sei se algum dos outros companheiros de programa tem uma resposta, mas eu não tenho uma resposta muito concreta para dar sobre isso. Acho que é um excelente tema, e acho que é um excelente tema não só para reflexão atual, para reflexão futura, e que se calhar, se tivesse sido refletido convenientemente no passado, porventura o presente hoje seria diferente, direi eu. Mas eu quando penso, e quando pensei quando penso neste tema, acho que é de facto um tema bastante complexo. E falarmos sobre a adesão de novos países, nomeadamente da Finlândia e da Suécia à NATO, é pensar um bocadinho no futuro que queremos no mundo, nomeadamente depois deste conflito, sabe lá Deus quando é que ele vai terminar.
Eu vou ser claro, eu prezo muito a soberania e o direito dos Estados soberanos de decidirem o seu futuro e dos povos em liberdade decidirem o seu futuro e terem a liberdade de pertencerem às instituições internacionais que entenderem. Mas também não me consigo aliar que se calhar, eu não direi acima disso, mas paralelamente, há toda uma complexidade na rede internacional e nas relações internacionais e nesta dinâmica que ao longo do tempo se começou a estabelecer entre grandes espaços que não nos devemos de aliar. E, portanto, eu acho que é importante, de facto, pensarmos nas consequências que a adesão de determinados países poderão ter à NATO. Para já, eu acho que não basta a Finlândia e a Suécia dizerem que querem aderir a um determinado organismo internacional, seja, neste caso, à NATO. Pois há regras, não é? Há regras que têm de ser cumpridas. A entrada de um país para a NATO tem que ser aceito de forma unânime ao que sei. E, portanto, acho que, mesmo para a entrada destes dois países, ainda há um caminho longo a percorrer. Agora, de facto, foi como tu disseste, quer dizer, a Rússia, e eu acho que, por muito que a gente preze a soberania dos países e a sua independência e o seu desejo de livremente escolher o seu futuro, eu acho que desde 24 de fevereiro para cá percebemos que há, de facto, uma ameaça que se calhar já não contávamos que existisse, e que acho que deve ser tido em conta. Portanto, eu acho que há aqui dois pratos numa balança que devem ser pesados. E eu não tenho, e quando estou a dizer isto, não estou a pender nem para um prato nem para o outro, mas por um lado há a soberania dos Estados, por outro lado há também a tentativa de começarmos a construir uma paz no futuro, uma paz que seja duradoura e que seja consistente. E eu não sei até que ponto, de facto, a entrada desses dois países para a NATO vai ajudar muito nesta fase na construção dessa paz, por muito que tenham esse direito legítimo. Eu ouço muita gente a dizer que não gostava de ter o inimigo às portas. Eu acho que é uma expressão, nomeadamente até, normalmente são pessoas do Partido Comunista, que para justificar ou dentro do argumentário que têm também utilizado muito esta expressão, que ninguém gosta de ter o inimigo às portas. E, de facto, eu não iria tão longe. Mas é natural que a Rússia, até tendo em conta o que temos verificado, reaja. Aliás, é um dos seus principais argumentos para esta invasão era de facto esta presença da Aliança Atlântica junto às suas fronteiras. Mas eu depois também estou tentado... Pedro, mas deixa-me só interromper-te, mas de facto não é, nem a Ucrânia, nem a Finlândia, nem a Suécia são os primeiros países nas fronteiras da Rússia, portanto já há mais, há a Letónia, por exemplo, a Lituânia, que já aderiram há mais tempo. Pois é verdade, e a questão é se no futuro, se esses países que hoje não pertencem e que de alguma forma hoje têm algum receio do que isso possa acontecer no futuro, se não tiverem de facto uma estrutura de defesa ou alguém que os defenda convenientemente, caso esta invasão da Ucrânia não pare por aqui e no futuro possa dar a uma atitude imperialista e de expansão, não sabemos muito bem o que é que poderá acontecer. Portanto, volto a referir o que referi há pouco, não tenho aqui uma grande certeza em relação a estas adesões, mas acho que era bom que os nossos líderes mundiais e que, para lá perdoem uma expressão, que isto até pode ser estar aqui a minimizar o que está a acontecer, mas para lá da espuma do que está a acontecer, deste conflito, pensarmos de facto um bocadinho a médio e a longo prazo, porque as decisões que viermos a tomar hoje vão ter consequências no futuro. E eu, quer dizer, gostava muito que as decisões que fossem sendo tomadas, e algumas delas, na verdade, não estão, na minha ótica, não estão a ser, tentassem iniciar um processo de preparação de uma paz, ou pelo menos de uma Europa mais harmoniosa e que viva mais em paz depois deste conflito que estamos a viver. Rui, agora o que é que tu achas sobre esta situação toda? Vês alguma legitimidade não só na adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, ou melhor, numa possível adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, e também, por outro lado, a Rússia sente-se
no direito, portanto, ou seja, poderá sentir-se intimidada e de tal forma que vá ameaçar em colocar as suas armas nucleares mais próximas da fronteira da Finlândia, por exemplo, que é o país que divide mais uma fronteira terrestre com a Rússia. O que é que tens a dizer sobre isto? Antes de mais, boa noite a todas e a todos que estão ou que vão estar a seguir-nos através das plataformas normais. Faço minhas as suas palavras em relação à Eunice Munhoz, que hoje nos deixou, senhora Teatro, em relação que ao nosso tema. Nós sabemos que a NATO, não é, na sua promoção de valores democráticos, e vai promovendo também em todos os membros a consulta e cooperação em matérias com a defesa e segurança, na sua longa e extensa tentativa de resolver os problemas bélicos, não é? Sempre numa solução pacífica. E há bocado estavam a falar realmente a nível das fronteiras. E acho que é isso que torna esta questão um pouco mais bicuda, não é? Estavas a falar na Estónia, na Lituânia, na Estónia, na Letónia, na Lituânia, na Polónia, que já têm, que são países que pertencem à NATO e que, não é, e que fazem fronteira terrestre com a Rússia. E fazem fronteira, claro, mas não nos podemos esquecer que só a Finlândia tem cerca de 1.300 km de fronteira. Apesar da Suécia também não fazer fronteira com a Rússia, mas está bastante perto, numa linha reta, se fosse de um ponto da A a B, está numa linha reta. Isto, a meu ver, e eu não sou nenhum geopolítico nem entendido na matéria, aqui a questão é apenas cada vez mais controlar as fronteiras da Rússia, cada vez mais pressionar a Rússia para a cedência, no caso desta guerra com a Ucrânia, e para conseguirem cada vez mais controlar e pressionar a nível das sanções que neste momento já ocorrem. Mas isto sou eu que não pertenço, é como eu digo, não sou nenhum geopolítico e é a leitura que eu faço. Aqui também ninguém é, não te preocupes com isso. Mas é a leitura que eu faço, porque estamos a falar, não é, uma questão de controle a nível do Báltico, não é? E que a Rússia nesse campo apenas tem 2 zonas que são território deles. Pronto, é como eu digo, eu não sou nenhum geopolítico, mas acho que estamos aqui um bocadinho levados na senda do conflito com a Ucrânia, esquecendo de todos os outros que acontecem neste momento. E há países, talvez a boleia de outras grandes nações que aproveitam agora a querer entrar em panatos. Já somos, e como diz o antigo ex-primeiro-ministro russo, né, são 30 países, 32 não nos vão fazer diferença numa clara mensagem muito bélica do que podem ter ou não para fazer, ou pode ouvir a não acontecer, não é? Isto hoje é uma coisa e não sabemos muito bem até quando, dizia o Pedro e bem, não sabemos muito bem até quando é que este conflito com a Ucrânia vai durar, porque isto mexe não só com toda a Europa, mas já com todas as nações envolventes, e que realmente o que nós queríamos muito era uma resolução rápida e que não influenciasse nem levasse, porque no fundo, quem paga não é quem está a ter estas atitudes, nem que toma estas questões de política, mas sim os povos que vivem nestas condições, e todos nós depois pagamos a fatura por inerência. São sempre os mesmos a pagar. Exatamente. Pronto, e sobre isto acho que o que mais tenho a acrescentar, a não ser que isto realmente é só uma questão de guerras por fronteiras. Disse. Paulo, tu que és um pacifista convicto, pelo teu posicionamento, não é que nós não sejamos, mas pronto, mas o teu caso é um bocadinho particular. Não é que nós não sejamos também pela paz, não é isso, atenção, mas pronto, mas o Paulo, como objetor de consciência, portanto tem um bocado mais a acrescentar que nós não temos, que nós não, pelo menos não temos esse estatuto de objetor de consciência, e o que o Paulo tem. Como é que tu vês esta situação toda? Ora, antes de mais, quero cumprimentar o nosso auditório, quero cumprimentar também meus amigos e amigas desta discussão e desta conversa que vamos ter, e também quero dar um lamento e
e cumprimentar a família da Eunice Munhoz, da nossa Eunice Munhoz. Acho que ela atingiu esse estatuto há muito tempo, e dizer que foi uma senhora com uma honra e uma competência que ninguém a discute. É um ser humano que nos deixa, que está neste momento a começar o seu sono eterno, e, portanto, o meu respeito para com a família e na certeza que agora compete às gerações que a sucedem a obrigação de honrar e com isso perpetuá-lo. E assim passaria também a um outro assunto que não tem de maneira nada a ver, mas gostava de fazer só aqui alguns esclarecimentos que acho importantes, e antes de até de falar daquilo que será a minha visão sobre esta matéria, que tem a ver com as potenciais adesões da Finlândia e da Suécia. De Leningrado a Helsínquia são 400 km e tem fronteira terrestre. Da última cidade russa, Viborg, esta cidade é importante naquilo que eu vou dizer mais à frente, a Helsínquia, a capital da Finlândia, são 245 km. Pelo meio temos também, entretanto, uma coisa que é chamada o Golfo da Finlândia ou o Mar Báltico. Pode parecer estranho um objeto de consciência vir falar disto, mas do ponto de vista militar compreende-se bastante bem a importância estratégica daquele acesso ao mar. Para quem tem uma frota militar bastante pesada, como o caso da Rússia, o acesso quer em cima, quer depois em baixo, como está acontecendo neste momento junto à Crimeia, e não foi por acaso que foi feita a invasão da Crimeia em 2014, era para os russos realmente, do ponto de vista militar, bastante importante. Quanto ao assunto que nos traz aqui hoje, o facto é que temos lidado muito com uma análise que nos tem sido colocada e que nos tem mantido, muitas vezes, com um aspecto emocional muito grande a abordar estas coisas. Eu digo que a emoção é importante. É importante porque nos faz ser mais humanos, faz-nos ser mais gentis, mais capazes de ver o sofrimento dos outros. Eu temo é que ela, neste momento, nos esteja a toldar também o espírito. Ou seja, a razoabilidade e a racionalidade nem sempre acompanha este não gostar de ver o outro ser humano sofrendo. O não aceitar isso. E isso deve continuar a estar presente nas nossas vidas. No entanto, as opiniões públicas, se dizemos que do lado da Rússia há uma manipulação mediática, e ela é visível até deste lado, também temos que considerar a hipótese que deste lado elas também esteja a acontecer pela via precisamente do aspecto emocional. Recordo que esta é o 6º mandamento da manipulação mediática. Recordo isto. É a utilização do aspecto mediático emocional como forma de manipulação. E porquê é que trago isto à luz? A Finlândia cooperou com a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Quando isto acabou mal, ao lado daquilo que seria a intentona do Quarto Reich, a Finlândia teve que ceder territórios à Rússia, como forma de apaziguamento e de pagamento dos custos e do esforço de guerra da parte da União Soviética, da Rússia, da União Soviética, e teve que o fazer. Eu, se vivesse num país com este histórico, que não tem assim tanto tempo, pensava 2 vezes antes de me meter numa malhada desta ideia de me poder pertencer àquilo que é um bloco militar. A NATO não é a União Europeia. A NATO é um bloco militar. O Tratado Atlântico Norte é um bloco militar. E temos que entender isto uma vez por todas. Eu sei que muitas vezes a expressão, estamos aqui para defender, estamos aqui para... Digam isso aos sérvios. Digam isso aos sérvios, o que a NATO lá foi fazer. Digam isso aos afegãos. E digamos a nós próprios, que conseguimos fazer essa reflexão com a limpeza de não termos sido nós as vítimas. A NATO tem esse objeto, mas depois a sua prática nem sempre foi essa. E vamos ser honestos, eu até a seguir a 89 sempre considerei que se calhar era o tempo de repensar a existência da NATO. Não deixando logo de pensar numa outra coisa. Muitos de nós até nos vamos esquecendo. Durante a Guerra Fria nós tivemos 2 blocos, NATO e Pacto de Varsóvia. Pois, mas é que o Pacto de Varsóvia nasceu 6 anos depois da NATO. Nasceu em reação à NATO. E a verdade é que a NATO chega-se a leste e a Rússia reage. Não, estou a ver o mesmo filme outra vez.
claro, com outra intenção histórica, com outros protagonistas e com outra dimensão. Mas estou a ver outra vez o mesmo filme, ou seja, a NATO mais uma vez a forçar do outro lado. E do outro lado a haver uma reação. Atenção, eu vou já aqui deixar uma nota, para depois eu não ter que ouvir dizer que este tipo é pró-Rússia e que está a favor do que está a passar. Claro que não estou. Uma guerra é sempre má. Eu estou a tentar é compreender aquilo que são as motivações de quem não pensa como eu sobre estas coisas. E as motivações são uma grande nação normalmente não se gosta de ver acossada. E os russos sentiram isso, e sentiram essa hipótese quando a Ucrânia ponderou a hipótese de passar já de observador, porque já é observador dentro da NATO, tal como a Finlândia e a Suécia, para uma condição mais permanente. E isso preocupou-os. Para quem vê estas coisas dos equilíbrios entre as nações, como sendo equilíbrios que são relativizados por aquilo que é a pujança militar, isto faz tremer, faz tremer. O mesmo seria ao contrário. E vamos ser honestos, o mesmo seria ao contrário. Lá está, eu como objetor de consciência não queria por aqui, como é lógico. A verdade é que há muito para fazer pela paz, que nunca se fará com armas, nunca se fará com adesões a blocos militares, que, na minha ótica, acabaram por gerar, de alguma forma, este receio do lado leste em relação à NATO, e depois geram este tipo de conflitos. Eu não estou com isto a justificar dizendo que está bem, estou apenas a fazer uma interpretação daquilo que é o olhar russo sobre estas aproximações do Tratado Atlântico Norte às suas fronteiras. E se não entendermos isto, também depois a discussão torna-se difícil. Eu nunca aceito uma invasão, como é lógico. E não é essa a minha visão, nem aquilo que estou aqui a dizer. Não, mas também por outro... Peço desculpa, mas por outro lado, vamos agora pensar de outra forma. Que garantias é que nós temos que a Rússia não poderá... por simplesmente, sem querer, inadvertidamente, atacar a Finlândia, por exemplo, tal como atacou a Ucrânia. Também não temos. Como é que a Finlândia ficaria? Olha, é que isto é tudo muito complicado. Temos que gerir estas situações com pinças. É verdade. Se a Ucrânia já fosse da NATO hoje, como numa situação dessas a Finlândia já seria da NATO ou a Suécia, estaria armado o 31 da Armada para a Quarta Guerra Mundial, certo? Para a Terceira Guerra Mundial, certo? Provavelmente. Pois, não é por acaso que a NATO... Exatamente, é o que eu também acho, que provavelmente a Rússia não teria sido invadida. Pois, não sei, porque começa a sentir o aperto de muitos lados. E a Rússia não deixa de ter um apoio silencioso, é o apoio chinês, que tem um preço. E esse preço chama-se Taiwan, que foi devidamente acordado entre os dois líderes, agora dos Jogos Olímpicos, quando foi a cerimónia de abertura, estiveram juntos a acordar o que é que um aceitava do outro. Os chineses aceitaram a intervenção na Ucrânia desde que a Rússia aceitasse a intervenção em Taiwan. E, portanto, é preciso esquecer que a China não está propriamente imparcial neste processo e não deixa de ser, neste momento, um ator preocupante. Sim. Preocupante. Eles só, em número de homens e exército, isso deixa-nos a pensar. E, portanto, se calhar é melhor não nos metermos por uma situação que pode gerar qualquer coisa de dimensão completamente descontrolada. Sabe, quando tudo isto aconteceu, e ainda em plena Guerra Fria, estávamos aqui com alguns conflitos que eram bem quentinhos, as nossas ex-colónias e outros conflitos que houve nos anos 80, de Portugal saiu uma iniciativa junto das Nações Unidas que tinha duas vertentes, uma no sentido educacional, que era a educação para a paz, e outra no sentido da solução dos problemas. E nós vamos continuar a ter guerras porque vamos continuar a ter instrumentos para as fazer, vamos continuar a ter armamento, que é a indústria mais rentável deste planeta. E, portanto, enquanto nós não alterarmos este paradigma, por muito que a gente possa criar justificações intelectualmente soberbas, com razões profundas, a verdade é que vamos continuar a ter instrumentos para nos degladiar. E esse é o principal, se calhar, problema. E daqui de Portugal saíram soluções no sentido da transformação da indústria da guerra em indústrias úteis. E isso foi muito bem acolhido pela ONU, mas mesmo muito bem acolhido pela ONU. Pena foi que... infelizmente, nem sequer a nossa governação tenha apoiado esta ideia lá fora. Porquê? Porque nós também temos fábricas de armamentos. E quando andamos todos aqui condicionados, naturalmente não temos uma visão limpa sobre a paz. A paz nunca se fará com armas. E nunca se fez, em bom rigor. Em bom rigor, porque a gente olha, eu gosto muito dos exemplos que me dão da Segunda Guerra Mundial, se tivesse havido um levantamento
Vamos ser honestos. Mas alguém tem orgulho do que se passou em Polónia, do que se passou nas cidades alemãs? Alguém pode ter orgulho daquilo? Só porque os vencedores fomos nós. É porque esta coisa de quando os vencedores fazem, está bem, é uma coisa que também chateia, porque o mal foi feito na mesma. Não, inclusivamente, eu quando estava no Cor da Portela tinha lá uma colega alemã, que na altura era criança, e que assistiu à violação da mãe por soldados americanos, tal e qual. É uma questão de oportunidade sempre. As guerras só geram isto. Infelizmente. E deixam um rastro de morte numa outra coisa que é muito mais duradoura que a morte, por incrível que pareça. E é isto que eu temo, por exemplo, nesta guerra neste momento com a Ucrânia, que já está a acontecer. É um rastro de ódio. Isto demora depois décadas, aliás, gerações a resolver-se. E pior, fica lá sempre na memória. Fica lá sempre na memória. Passemos agora então ao outro tema, que são as presidenciais francesas. No passado domingo, os franceses foram a votos e, contrariamente àquilo que se pensava que Marine Le Pen estaria muito mais próxima do Emmanuel Macron do que os resultados tiveram, portanto, ainda 4,7 pontos percentuais de diferença ainda faz alguma moça. Foi o resultado também, os votos do Jean-Luc Mélenchon, terceiro eleito, logo, com muito pouca distância da Marine Le Pen, e um bocadinho mais atrás o Eric Zemmour. Surpresa das surpresas, que não foi surpresa que as sonoras também já estavam a prever essa situação. Os partidos mais tradicionais, o PSE francês, da Anne Hidalgo e o partido que foi o herdeiro agora não me recordo o nome do senhor, mas pronto, mas da direita mais tradicional, ficaram bem cá para trás, praticamente desapareceram. Agora vou começar pelo Rui. Pronto, não me mates, Rui, mas vou começar por ti. Estamos aqui na segunda volta entre a Marine Le Pen e o Emmanuel Macron, e curiosamente estão os dois a tentar captar os votos da extrema-esquerda, o que é muito interessante. Como é que tu vês isto? Como é que vês esta situação? Eu não tenho problema nenhum se ser eu agora a começar, não tem mal nenhum. Isto é curioso, porque a França, apesar de estar a milhares de quilómetros, não é, da Ucrânia, que é a decisão da segunda volta, pode ser um fator contundente para o desenrolar deste. É que está tudo ligado, não é? Interessante. Porque, por um lado, temos o Macron, desculpem lá o meu francês, nunca fui bom nisto. Temos um presidente cessante, não é? Que pela primeira vez ou não, na história da França pode ser haver um presidente reeleito, que é todo a favor da Europa, e temos uma Le Pen, que é uma eurocética. Portanto, já fala no Frexit, não é? Assim, como se fosse aqui uma referência ao Brexit, não é? Porque para ela há que ter que haver o controle das fronteiras, toda aquela história dos imigrantes, não é? Nós temos aqui um discurso parecido em Portugal, ou estamos a começar a ter, não é? E tu perguntas, não é? Essa transferência de votos. Fala-se nisso apesar do tal Jean-Luc Mélenchon não dizer abertamente para as pessoas não votarem no Macron, mas sim para não votarem na candidata de extrema-direita. O voto não é para ser nela, mas sim no Macron. O que pretende, o que pode vir a acontecer, não é? Temos aqui uma segunda volta em que o Macron pode ser realmente reeleito e o projeto europeu e as ideias que ele tem para a Europa continuar. Não é? Porque aquilo que a Le Pen defende, não é? É restabelecer controles de fronteiras, fronteiras francesas dentro de um mercado único, a política de migração também levar ali uma grande reviravolta, o que poderia realmente fazermos aqui ver, como também alguns já falaram, uma aproximação que ela já esteve também a ver com o Putin na Rússia e tornar-se também ela uma aliada, mas isto também já são extrapolações que alguns jornalistas gostam de fazer, não sei se isso alguma vez conseguiria, iria para a frente. O desaparecimento, como estavas também a dizer, aqueles partidos mais tradicionais, está-se a tornar uma constante na Europa, as pessoas já não acreditam no discurso
ou dos velhos discursos e preferem alguém que aponte, independentemente do caminho que leva, alguém que aponte soluções. É isso que está a começar a faltar a todos nós, são soluções, e que também elas também não vêm através dos discursos. Isto é curioso, e só aqui em termos de nota, isto é uma repetição do que aconteceu em 2017, e na altura o Macron venceu a Le Pen com 32 pontos de diferença, que é algo que agora não se está a verificar. O que nos leva a pensar que realmente as pessoas são de soluções e não de discursos. Posso daqui a bocadinho dizer mais alguma coisa? De momento é só o que me apraz dizer. Pedro, como é que tu vês esta situação? A França está mais extremada, as pessoas de facto já não pegando aquilo no que o Rui disse, portanto as pessoas precisam de soluções e a política tradicional francesa já não lhes dá essas soluções. O projeto Macron, que está a aglutinar todo o centro e que é o único ao centro, está-se a esgotar. Como é que tu vês esta situação e que repercussões é que isso também poderá trazer, não só para o resto da Europa, mas também para Portugal, como é evidente? Pois, o resultado das eleições francesas tem sempre muito mais influência do que no território francês, né? Até pela força e pela posição e pela influência que a França tem na União Europeia. Mas, logo assim de início, o que acha que esta era se calhar a pior altura? Bem, a pior altura também dependendo dos resultados, mas seria a pior altura para haver estas eleições na França, também tendo em conta tudo o que se está a passar na Europa. Mas a reflexão que fiz, ou a análise que fiz, atrás, foi basicamente o seguinte: estou tentado a relembrar e a dar-me razão, quando muitas vezes aqui em Portugal vimos partidos fora do espectro tradicional, dos tradicionais partidos a crescer, e nos colocamos sempre a questão do porquê que estes partidos crescem. E eu acho que nestas eleições, e analisando este primeiro resultado da primeira volta das eleições, estou tentado a dizer que aquilo que também já disse algumas vezes, não deixava de ter razão. Eu acho é que enquanto os regimes, o regime democrático como nós o conhecemos, os governos suportados em partidos tradicionais, com a praxis tradicional, enquanto não continuarem a não dar resposta aos principais anseios das pessoas, e enquanto continuar a haver desigualdades, enquanto não continuar a não haver uma resposta cabal que resolva de facto e que dê os problemas e que dê de facto outras respostas, estes partidos extremistas vão continuar a aumentar os seus scores eleitorais. E acho que foi um bocadinho isso. Não quer dizer que eles tenham as soluções, mas que têm a propaganda e que têm o argumentário, têm. Não é? E quando as pessoas estão numa situação de desespero, funcionam um bocadinho como o Paulo estava há pouco a dizer, como nós estamos a encarar um pouco este conflito, que já é mais do ponto de vista emocional que do ponto de vista racional. E acho que o eleitorado, perante a dificuldade, começa a agir e começa a pensar e a reagir também muito desta forma, de uma forma muito mais emocional e muito menos racional. E, portanto, interessa às vezes muito pouco o como, mas interessa é aquilo que é prometido. É? Além de que a Le Pen, nestas eleições, também porque o presidente Macron optou por, de alguma forma, desvalorizar o argumentário para os franceses, o argumentário interno, e sustentar a sua eventual reeleição numa perspectiva mais externa e num discurso mais externo. Mas a Le Pen aparece com um discurso mais para o interior, mais moderado, também teve sorte, porque apareceu um candidato ainda com um discurso ainda mais extremista do que ela, e portanto esse discurso não necessitou de fazer, e portanto canalizou o seu argumentário de uma forma mais moderada, e portanto diria que parecia aqueles lobos, mas com pele de cordeiro, e portanto apareceu um bocadinho mais mansa. Ora bem, sobre um eleitorado que vive de facto dificuldades, ela um bocadinho mais moderada, mas que falou, se calhar naquilo que, como os extremistas fazem, como ninguém, não é? Que é de alguma forma dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, mas nunca dizendo como é que vão resolver esses problemas. Porque os problemas estão todos identificados, quer dizer, não é difícil alguém com o mínimo de argumentário cair nas boas graças do eleitorado, desde que não
não lhes seja perguntado, ok, então mas como é que vai resolver? Agora, identificar o problema e dizer que tudo está mal e que tem que haver aqui uma ruptura para modificar, arranjando até botes expiatórios, seja a imigração, sejam questões culturais, questões étnicas, etc., não é difícil. E, portanto, acho que de alguma forma é isto que aconteceu dentro de uma análise muito, quiçá simplista, que faço e fiz do resultado das eleições. Agora é perigoso, não é? É perigoso porque, foi como disse, o lobo pode aparecer com o vestido de cordeiro, mas não deixa, no seu conteúdo, não deixa de ser um lobo, não é? E, portanto, a ser eleito, eventualmente, numa segunda volta, acho que tendo em conta tudo o que se está a viver na Europa, tudo aquilo que representa, tudo aquilo que já lhe ouvimos, as ligações que tem, tudo aquilo que defende, não deixava de ser preocupante para toda a Europa se Le Pen ganhasse. Agora, eu também já disse muitas vezes e até já me chateei com algumas pessoas em relação a isso e até já me chamaram nomes, mas eu tenho-me de facto como um democrata. E um democrata preza sempre o voto das pessoas. E, portanto, se na França houver mais franceses na segunda volta a votar Le Pen do que a votar Macron, ela tem toda a legitimidade para. Okay? E depois há todo um dia seguinte que tem de ser gerido, que tem de ser analisado, que tem de ser tratado. Eu vejo esse resultado como preocupação. Mas eu não sou daqueles que acham que aqueles que não pensam como eu ou que fogem do status quo, ou são fascistas, ou são extremistas, ou pensam verdadeiramente de forma diferente. Eu abomino muito desse pensamento. Não é? Mas a verdade é que eles não aparecem lá, desculpem a expressão, até porque estamos na época em que estamos, mas não aparecem nos governos nem nos parlamentos por obra e graça do Espírito Santo. Aparecem porque as pessoas votaram neles. E, portanto, acho que cada vez mais também a democracia, e nós, os chamados democratas, okay, devemos pensar se isto de facto está tudo a correr bem. Não é? Isso é aqui um epifenómeno que acontece, assim, umas coisas estranhas, uns microclimas que levam estas forças, de facto, com valores e princípios que nós não concordamos, mas que os leva a crescer, ou se de facto há aqui um déficit das nossas democracias. A verdade é que se calhar nós temos progredido, temos desenvolvido, mas por algum motivo estes partidos continuam a ter espaço e argumentário para crescer. E agora já não é nas franjas, não é? Já não é com aquelas matérias fraturantes, já é a tocar naqueles nossos problemas do dia a dia. E eu acho que isto, de uma vez por todas, nos deve começar também a pensar que a própria democracia não tem que começar a ser reinventada. Reinventada não mudando os seus valores e os seus princípios, mas alterando um pouco a forma como se faz, porque de facto há respostas que, não estando a ser dadas às pessoas, as pessoas vão continuar a procurar outras soluções, com as desigualdades que continuam a existir, com as dificuldades que muitas pessoas sentem, e agora ainda por cima, com uma crise económica que estamos a viver, não é? Ainda mais tivemos aqui um programa em que falávamos da coesão na Europa, e eu dizia, bom, vamos ver, quando começarmos a bater nos votos, não é? E quando os efeitos desta guerra se começar a sentir economicamente, se a Europa vai continuar a ser tão coesa como foi desde 24 de fevereiro. E se calhar, nós vamos sentir aqui, se calhar, alguma falta de coesão, porque depois as dificuldades começam-se a sentir. Portanto, acho que devemos estar atentos. Eu espero que os franceses tenham o bom senso de não eleger Le Pen como presidente da França, mas acho que se eventualmente for eleita é uma nova realidade no mundo que está em mudança, e portanto essa pode ser só mais uma mudança, seria de facto uma mudança bastante preocupante. Paulo, e tu, o que é que te parece? Agora estive a ver aqui uma sondagem que dá a vitória do Macron com 50 e poucos por cento, mas muito próximo da Marine Le Pen. Portanto, as sondagens valem o que valem. Vamos ver como é que corre até a segunda volta das eleições. O que é que tu achas deste?
Achas que o país está fraturado, a França está fraturada, está extremada? Isto é um grito de revolta das pessoas? Como é que tu vês esta situação? Ora bem, eu antes mesmo de ir à tua questão tenho que ser para este mau hábito de fazer aqui só um preâmbulo, que acho que há aqui um ponto de ligação com o tema anterior. E deixem-me só abusivamente fazê-lo, ou tentar fazê-lo. E penso que depois encaixará muito bem naquilo que é a reação do eleitorado. Com o fim do período de Angela Merkel, a Alemanha perdeu, neste momento, a sua referência e a Europa perdeu uma referência. Perdeu uma referência de um estadista ou de uma estadista europeia. E a verdade é que... Lá. Olha, posso pedir para que tu resumas isto, porque isto daqui a pouco já não temos tempo nenhum para falar nas eleições do PSD. Muito bem, eu vou tentar ser rápido. Desculpa lá. É simples. Neste momento, Macron é o único líder mundial que está capaz de falar com os russos, porque até agora é o único que não os hostilizou de uma forma grosseira, como se vê muitas vezes fazer, até pelo próprio presidente americano. E isso dá-lhe um estatuto fora de portas que certamente irá ser apreciado, ou está a ser apreciado pelo eleitorado. Isto sem prejuízo de, por outro lado, termos visto ele com problemas durante este mandato desde 2017. Não esquecemos os coletes amarelos, não esquecemos um conjunto de outras frustrações ao nível das remunerações, ao nível daquilo que é o Estado Social, que foi bastante reduzido durante este mandato. Todavia, eis que surge nesta eleição, não, para mim, um Emmanuel Macron forte, não para mim uma Marine Le Pen forte, que aparece, mas aparece realmente um Jean-Luc Mélenchon que surpreende. Repare-se só neste detalhe. Qualquer candidato, para ser candidato em França, tem que recolher 500 assinaturas em 30 conselhos regionais de França. Ou então recolher assinaturas do povo. Sabem o que é que o Jean-Luc Mélenchon fez? Foi o único que o fez. Em 2 dias recolheu 150 mil assinaturas e fez candidatos. E a gente agora fica surpreendido com os resultados. Não devemos. Este homem, e eu tenho acompanhado nas redes sociais o trabalho dele, tem, ao longo dos últimos anos, permanentemente comícios todas as fins de semana. Ele anda a fazer um trabalho de campo há muito tempo. É aquela paciência típica do militante de esquerda, que é neste aspecto muito melhor que o de direita, e vamos ser honestos, porque é capaz de ter esta força de aguentar isto. Ele é um trotskista de formação, foi ministro da Educação lá atrás no governo do Jospin, e tal como Emmanuel Macron também vem da família PS. Emmanuel Macron foi, como sabemos, também ministro da família Hollande. Curiosamente, o que me preocupa mesmo não são tanto estas eleições, mas provavelmente as próximas, em que não há o surgimento de uma nova liderança em França deste espaço político. Porquê? Porque Emmanuel Macron tratou de secar toda a gente. E a verdade é que ele não vai poder ser candidato daqui a 5 anos. E isto é um problema grave. Eu acredito, sinceramente, pela soma das partes, apesar do eleitorado a que responde Jean-Luc Mélenchon é também um eleitorado eurocético, a verdade é que eu acredito piamente que seja possível a reeleição de Emmanuel Macron. E até acredito que isso seja necessário para a Europa. Portanto, se pudesse lá ir pôr o meu voto, ia lá pôr só mesmo para garantir que não havia disparados neste momento. E pronto, para já calmo, que eu sei que a pressa é grande. Mas pronto, infelizmente ou não, portanto, nós já temos as nossas eleições com que nos preocupar e acho que já chega. Já temos o nosso... Sim. E já chega. E falando em eleições nacionais e já preparando as próximas eleições, que são daqui a 4 anos, podemos falar aqui também nas eleições do PSD. Portanto, o engenheiro Rui Rio disse que o doutor Rui Rio disse que se iria demitir da liderança do PSD. Entretanto, já apareceram 2 candidaturas com alguma substância, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva. Agora vou começar pelo Pedro Martins, que é militante social-democrata e, portanto, e que será, tanto o Pedro como o Paulo são os 2 militantes sociais-democratas, portanto, têm uma visão mais de dentro das próprias eleições, e depois o Rui Santos vai-me dar a visão de quem está de fora, mas quem obviamente está preocupado com esta situação, porque obviamente que reflete depois todo o cenário político do país. Pedro, o que é que te parece estas 2 figuras nas candidaturas das diretas do PSD, os perfis dos 2, um mais europeísta, o outro mais, portanto, um mais internacional, Jorge Moreira da Silva, o Luís Montenegro mais voltado para os assuntos nacionais? O que é que te parece? Como é que tu vês estas eleições do PSD?
Me parece muito bem. O PSD parece muito bem, até porque estamos habituados. Portanto, isto volta e meia, o partido vive de eleições e de mudança de líderes, e se calhar de forma recorrente. E, portanto, se calhar é por causa disso que estamos no estado onde estamos. Mas eu não se me permitirem, eu não ia amassar quem nos está a ouvir com a minha opinião de militante. Eu, para além disso, eu sou um cidadão e a situação do PSD, como cidadão, preocupa-me. E preocupa-me muito mais como cidadão, como português e como eleitor, do que propriamente como militante. Até porque acho que estamos numa fase fulcral. Eu não sei se repararam, mas nós temos um governo que de alguma forma também só agora, ou após a aprovação do orçamento e com todas estas vicissitudes também com os votos da Europa, só agora é que começa a entrar de facto em maior funcionamento, mas nunca deixámos de ter governo. O que deixámos foi de ter um órgão fiscalizador e de acompanhamento a trabalhar em pleno, e portanto já há muito tempo também que não temos a oposição, que não temos essa fiscalização, que não temos esse acompanhamento civil, numa fase, era isso que eu estava a referir, é que é fulcral para o país, não só porque temos um governo com maioria absoluta, como temos um PRR, que muitos dizem pode ser, entre aspas, a salvação do país para a mudança de diversos paradigmas e para a realização de diversas questões. E com isto quero dizer o quê? Quero com isto dizer que todo o nosso sistema de Portugal, penso que não tiver um PSD como deve ser e um PSD a cumprir com a sua missão como a principal partido político português, ou um dos principais partidos políticos portugueses. A direita está fragmentada, portanto, ainda mais se exige um PSD forte e focalizado na sua função, e acho que para o PSD esta é para mim uma fase de facto muito importante, das duas ou o PSD de facto se afirma como, neste caso, nesta fase como partido de oposição, mas se afirma acima de tudo como uma força política com um projeto alternativo, verdadeiramente alternativo para o país e para desenvolver o país, ou então acho que corre sérios riscos, se calhar um pouco como acabámos de dizer nas eleições francesas, de a pouco e pouco se esboroando ao longo dos anos e perder a influência junto da sociedade portuguesa que sempre teve, nomeadamente para uma esquerda, para uma direita mais fragmentada, cujos partidos têm vindo a crescer. Eu, em relação aos candidatos, o Montenegro e o Jorge Moreira da Silva, acho que mais importante, e aí, neste caso, como militante, estou um bocadinho expectante para os ouvir, porque não tenho uma ideia, como não tenho nunca em relação a nenhum candidato, antes de ouvir os candidatos, ainda que do Luís Montenegro, não sendo uma primeira candidatura, já alguma coisa lhe ouve. Mas para mim é importante perceber como é que cada um dos candidatos tenciona colocar ou recolocar o PSD no espaço político português, com que políticas, com que medidas, que de facto, se existe ou se não existe um projeto alternativo, a relação que vai ter com a direita, como é que se quer posicionar no espectro desta direita, com mais partidos e com partidos a crescer, e portanto eu preciso como militante, que tenho essa possibilidade, embora as eleições do PSD também são sempre mediatizadas, e portanto qualquer português vai ter essa possibilidade, de ouvir os candidatos para de facto perceber ao que venha. Também me dirão se calhar alguns que isso vale o que vale, portanto é só para campanha eleitoral, e portanto independentemente do que se diga agora, depois de estarem eleitos às vezes as coisas não batem a volta com a perdição. Agora, olhando um bocadinho mais para os candidatos e pelo que conheço, entre aspas, dos candidatos. Acho que o PSD, desta vez, teve aqui uma virtualidade boa, na minha opinião. Acho que apresenta aquilo que pode ser um bom líder da oposição, ainda que não esteja eleito no Parlamento, que é o Montenegro, ao mesmo tempo que apresenta um outro candidato, aquele que para mim seria um bom primeiro-ministro. E, portanto, acho que consegue matar aqui dois coelhos com uma cajadada só. Infelizmente, eles não se vão conseguir dividir e fundir no mesmo, não é? E, portanto, são os dois candidatos e um deles vai ter que ganhar. Eu, na minha opinião, acho que se calhar o Luís Montenegro, também porque parte mais cedo e não é a primeira candidatura, terá mais força dentro do partido e provavelmente poderá ser eleito. Também acho que os próximos 4 anos, se calhar podem não ser 4, podem ser só 2, e portanto o líder, se for eleito agora,
se calhar corre o risco de daqui a 2 anos ter que ir a eleições. O que acho que pode furar, pode baralhar aqui um bocadinho as intenções, na minha opinião, quer de um, quer do outro, que é servir de leve para depois um verdadeiro candidato que viesse depois a assumir a liderança do partido. E se calhar, diria eu, que bom que assim fosse, porque eu também acho que o que o PSD verdadeiramente precisa, não se chama Luís Montenegro e não se chama Jorge Moreira da Silva, e portanto acho que não é isto que o partido precisa, não é isto que o país precisa, não é isto que vai galvanizar os militantes e também não é isto que vai motivar os portugueses a fazer a mudança que verdadeiramente se precisa. Porque eu acho que o que nós precisamos é de facto de um paradigma diferente. Se é para ser mais do mesmo, não vamos lá, quando eu digo não vamos lá como país, quer dizer, não vamos lá na necessidade de termos que dar aquelas respostas que eu falava há pouco, que evitam, resolvendo os problemas das pessoas, desenvolvendo o país, que evitam que sejamos reiteradamente ultrapassados por países que entraram há muito menos tempo que nós na União Europeia e que ano após ano nos têm vindo a ultrapassar. Portanto, para terminar, pronto, também para não vos tomar muito mais tempo, vamos ver o que é que os militantes decidem, sendo que os militantes também já decidiram ultimamente, por exemplo, separar o Rio, e portanto democracia é democracia, portanto, mas vamos ver o que é que decidem os militantes, vamos ver se vamos ter de facto aqui um líder ou um presidente, e se o vamos ter por 2 anos, ou se o vamos ter por 4 anos. Se for por 4 anos, vamos ver se aguenta, porque não é fácil estar em oposição durante 4 anos, mas se calhar era um tempo interessante para, de facto, remotivar o país para um projeto alternativo, e vamos ver se de uma vez por todas o PSD, das duas uma, ou cresce, ou então vai se esboroar, e acho que não vai ter outras oportunidades, e portanto esta é a oportunidade, de facto, do partido se voltar a unir, crescer, com uma boa estratégia, com um bom posicionamento, sabendo exatamente o discurso alternativo que deve ter. Se quiser, voltaremos a ter oposição em Portugal. Paulo, Pedro, temos que falar, temos de dar também a oportunidade ao Paulo, que ele também... Eu já me calei. Pronto, olha, Paulo, diz-me uma coisa, pegando aqui um bocadinho na ideia base aqui do Pedro, portanto, estamos a falar de uma candidatura vá lebre, achas que quer a candidatura do Montenegro, quer a candidatura do Jorge Moreira da Silva, poderão servir das bases para começar a trabalhar num projeto a sério do PSD para daqui a 4 anos se apresentarem às eleições na máxima força? Bom, isso depende da capacidade mobilizadora de cada um, isso também se vai ver agora nas eleições. Eu gostaria muito de falar mais em projetos do que em pessoas, apesar de não ser ingênuo o suficiente para perceber que isso não vai acontecer. Por outro lado, também gostaria que não tivéssemos candidatos à liderança do partido que ainda cheirassem a período de Trump. Porque não é por nada, e não vou discutir o mérito ou o mérito, vou fazer uma análise simples na qualidade de eleitor. Será que a memória de alguém perante alguém que participou daquelas governações vai perdoar? Será que se vai conseguir fazer ouvir quanto aos seus projetos enquanto estiver na sombra esse período? É porque depois qualquer um deles tem que passar por cima disso. Um foi ministro, o outro foi líder parlamentar, e estas coisas estão na memória das pessoas. Eu gostaria muito, já que estamos a fulanizar, que não tivesse nenhum desse tipo de predicados. Curiosamente, há uma pessoa da sombra que tem esse predicado, mas poderá, daqui por uns anos, ter outro tipo de currículo que poderá ser muito mais interessante. Por isso é que eu também considero que qualquer um deles poderá fazer aqui o trabalho de lebre. Só por eles é que poderá ser diferente. Lembro que Rui Rio foi legitimado também com um discurso que algum pendor dogmático, que de alguma forma tentou separar as águas e tentou o posicionamento do PSD naquilo que é o sentido estrito da social-democracia, e com isso resultou em 2 partidos à sua direita. E lembro que, se isso aconteceu, não pode voltar a acontecer, se depende do partido se fragmentar numa data deles e nada disto resultar. Mas, se isso já aconteceu, e se aquilo que sobrou são aqueles que se consideram social-democratas, então está na altura de agarrar em pessoas que não tenham este tipo de peso, nem este tipo de currículo, que é um currículo que os relaciona com o passado,
e que não é na memória das pessoas um bom passado, independentemente, podemos discutir depois, isso não vou fazer isto neste momento, de se houve ou não mérito da forma como atuaram. A questão é, esse passado está lá e a verdade é que isso está na memória das pessoas. E, portanto, não é útil ter alguém que, antes de começar a falar, já está a ser inquirido por aquilo que fez, ou por aquilo em que participou. Quando hoje até há aqui uma certa limpeza que, de alguma forma, foi feita pelo próprio Rio em relação a essa matéria. E, portanto, era útil termos aqui um candidato que não tivesse esse tipo de peso negativo aos olhos dos portugueses. Porque o candidato líder do PSD é o candidato a primeiro-ministro, ponto final. Pode só não gostar da pessoa, mas é um facto. E tem que estar sempre preparado para isso. Por outro lado, também será mais ou menos leve em função também um bocadinho dos resultados que as europeias que acontecem no final deste mandato, que se vai, entretanto, iniciar, deram ao PSD, nomeadamente naquilo que é o seu reforço ou redução de representação no Parlamento Europeu. Serão as grandes eleições pelo caminho e que poderão ser o teste a isto. Qualquer um deles que ganhe vai ser ou não leve. Se não as ganhar de forma evidente ou de forma que dê aqui a expectativa, certamente foi leve. Foi leve. Se as ganhar, poderá ter aqui a aspiração de renovar mandato a seguir. A questão para mim era, acima de tudo, o projeto. E, já que estamos aqui a falar já só com a social-democracia, porque é que teimamos em permitir que o PS ocupe esse espaço? Quando ele é o espaço do Partido Social Democrático. E, portanto, não me faz a mim sentido nenhum que tenhamos assistido todos a isto, a uma chegada ao centro do PS, a um centro ocupado pelo PSD, e o PSD não tenha percebido e tenha deixado esse espaço ser ocupado. E ocupado, trazendo outras coisas que o PSD não faria também. E isto é um problema, porque de alguma forma o PSD até tem aqui uma hipótese de mostrar a diferença, mas deixou-se minar, digamos assim, por esta ocupação da parte socialista. E isto tem que também ser repensado e ser visto. Ninguém ganha eleições prometendo às pessoas aperto de cinto. Isto não pode ser dito. Claro que pode e deve ser dito com sinceridade às pessoas aquilo que vai acontecer. Mas se a gente só promete às pessoas angústia tremendo, grande, que a pessoa até vai correr para o Chega. Vai garantido. E isto, por mais que seja triste e por mais que seja, se quiserem, tramado de dizer às pessoas, tem que dizer às pessoas qualquer coisa deste género. É preciso apertar aqui, mas vamos ter um resultado ali à frente que resulta e que é melhor para vocês. E demonstramos como. E isto não tem sido essa a prática. Ou seja, nós aparecemos sempre como santos salvadores, que sabemos da poda, mas não sabemos nada de comunicação, que é uma coisa que o PS sabe e transanda. E de maneira. E isto é um problema que o PS tem que enfrentar de uma vez por todas. Organizar-se. Já não é preciso muito mais, porque internamente as coisas estão mais ou menos organizadas. Há aqui um ou outro ponto que podia ser afinado, mas acima de tudo, olhar para o eleitorado que o espera. Ninguém quer ter, de certeza, um país de partido único. E nós vamos assistir aos próximos 4 anos e meio, e eu espero que não, mas a um país de partido único. E isto não pode ser. Não pode ser. O Partido Social Democrata é demasiado importante para permitir que isso aconteça. E, portanto, escolher candidatos, sinceramente, não acho que é o mais importante neste momento dizer se é o Moreira Silva, se é fulano, se é Beltrano. A gente passa a vida a fulanizar as eleições, a vida dos partidos. Claro que as eleições são fulanizáveis, porque vamos escolher alguém. Mas, acima de tudo, primeiro temos que escolher projetos. Projetos. Eu farto-me de falar nisto. Projetos. Quem tiver depois capacidade de me convencer com o seu, cá estarei para defendê-lo. Até lá, ainda não vi nada a fundo, apesar de conhecer o caminho de um e do outro e de saber o que é que por um lado pode ir um e o outro, acima de tudo o que é perceber o que é que eles querem para o PSD. E enquanto eles não forem claros em relação a isso, nem me atreveria, é uma questão intelectualmente negativa da minha parte, chegar aqui e dizer este é melhor, aquele é pior. Nem penso que, sinceramente, se espero que num programa deste os comentadores façam esse trabalho. Nós aqui, apesar das nossas fé, e neste caso é uma fé política, é uma fé que fica contida naquilo que é a abordagem e a observação que fazemos das coisas. E eu também alinho com o Pedro em relação a isso. Deixo só como nota uma última coisa, em relação àquilo que o Pedro disse há bocado em relação às eleições francesas, porque isto aplica-se também neste caso. Enquanto não dermos resposta, e aquilo que dermos é o mundo moderado, vamos chamar assim, vão continuar a crescer aquilo que são as soluções entrincheiradas em conceptualizações que mais não são do que o grito e pouco mais. E é importante perceber-se
as pessoas não se deslocam para uma situação que é garantidamente menos estável, porque sim, elas fazem porque não estão a encontrar soluções no ambiente que têm neste momento. E isto é que eu gostava de ver abordado, por exemplo. Pronto, deixo agora o Rui também falar, que ele tem direito. O Rui, na perspectiva de cidadão comum, não é? Porque também não é militante nenhum, não é militante do PSD, mas que obviamente Nem também nenhum tem, partido. Mas podia ser. pronto, nem nenhum partido, mas pronto, mas obviamente que te interessa perceber o que é que o PSD também vai fazer e qual poderá ser o projeto que poderá vir daí de uma possível liderança do Luís Montenegro ou do Jorge Moreira da Silva. O que é que tu achas que poderá vir daí das novas eleições? Eu, por acaso, antes de começar isto, é ficar com o ónus de quase estar a achar o programa, é um peso de grande responsabilidade. Ai, não fechas o programa, que ainda depois ainda vamos... Não, Ainda bem. Mas, Pena. mas também, gostava também de conhecer o editor deste programa, né, o editor de conteúdos, mete um tipo assumidamente de esquerda a vir falar das eleições do PST. É um gajo que realmente, convenhamos, acertou na mousse. Mas indo aqui ao tema, é a pergunta em concreto. Rui, é assim, a gente tem que ter capacidade de análise. Esta agora foi uma parte. E agora vamos lá ver uma coisa, e pronto, eu também não tenho partido, não é? Mas obviamente que, como o Paulo disse muito bem, portanto, um candidato da liderança do PSD é um potencial candidato a primeiro-ministro de Portugal, portanto, Claro. isso interessa-nos, não é? Claro que sim. Pronto, eu vou pegando aquilo como o Paulo há bocado começou. Eu lembro perfeitamente de estar a fazer um programa, até foi com o Pedro, e acho que não sei se estavas também, Maria, a falar das eleições autárquicas. E eu ter usado exatamente quase o mesmo argumento, a dizer que o Moedas iria perder porque estava sempre associado à Troika. E no fim viu-se viu-se o que é que as pessoas escolheram. Acho que as pessoas já se esqueceram desse... Tem memória mas curta. eu acho que, sinceramente, com o Moedas a questão foi outra coisa. Eu acho que as pessoas votaram, foi contra o Medina. Pronto, agora vê-se onde é que está o Medina. Pronto, agora vê-se onde é que está o Medina, foi um favor que lhe fizeram. Mas não foi eleito. Está bem, mas olha, foi para o Ministro das Finanças. Mas pronto, vamos lá aqui. Vamos concentrar aqui no... Foi porque este país é uma vergonha. E pronto. Foi porque este país é uma vergonha. Mas que é só um país que depois do que aconteceu ao Medina como Presidente da Câmara de Lisboa vai para o Ministro das Finanças, quer dizer, isto é só num país que é uma vergonha. Quer dizer, não tenho outra forma de dizer isto. Quer dizer, isto parece surreal. Bom, e ele foi eleito da Câmara, não assumiu, foi o seu lugar. Isso também é surreal. Que mostra o pendor político dele. Pronto, agora centrando aqui na minha... Faz mal, isto fica engraçado. Centrando aqui a minha pequena análise aqui sobre estas eleições diretas no PSD, que realmente aqui não vai ser o primeiro-ministro, eu tenho quase a mesma opinião que ambos. Isto é só... Não queria usando aqui um termo um bocado talvez feio, qualquer candidato que ganhe neste momento vai ser uma ferramenta para sanar um pouco as divergências que possam acontecer internamente dentro do PST e de alguma forma querer torná-lo uma referência na oposição, e que é aquilo que convém a todos nós, uma oposição construtiva e que traga uma lufada de ar fresco, que é o que está a acontecer neste momento, e daí esse crescimento todo dos ditos partidos mais à direita, e o Pedro dizia, acho que foi o Pedro que dizia há bocado e bem, apresentam um discurso cheio de soluções, mas na prática elas depois não se veem. Mas apresentam aquilo que as pessoas querem ouvir e que não se vê depois nada. A mim surpreende-me um pouco o Paulo Rangel não aparecer nesta corrida, não é? Aproveitou-se de tal forma da tal crise política para querer aparecer e agora neste momento diz que não é o momento para eu ser o candidato. Mas vamos lá esperar que eles batalhem todos entre eles, porque depois venha outra vez tal Rei Dom Sebastião, pode ser que apareça novamente mais à frente. Se for, analisando aqui se calhar um pouco os currículos, aqui mais a seco, mais... não é? Temos que ver que o Jorge Moreira da Silva, talvez em termos de currículo, é aquele que até pode criar mais consensos dentro do PST. Isto sou eu que a analisar aquilo que estive a ler, não é? Foi líder da JSD, foi ministro, foi secretário de Estado, foi
E talvez a única coisa onde tenha falhado um pouco foi quando foi coordenador das autárquicas em 2013, que é um facto que aponto, que acho que foi assim não tenho essa noção, mas também deve ter sido um desaire para o PST na altura. Mas volto a sublinhar realmente, porque isto, usando o vosso termo, não é? Quem ganhar estas eleições diretas será realmente nada mais do que uma lebre ou um pequeno peão do jogo político interno para conseguir cimentar as diferenças e o que é o mais importante realmente é criarmos uma oposição eficaz. Peço desculpa, não é criarmos, é ser criada uma oposição eficaz. Quem me ouvir isto já ser despedido, agora é que eu sou despedido de certeza. Ser criada uma oposição que seja eficaz. Ainda vais ganhar um pouquinho de amendoins, vais ver. Podes crer. Não, mas acho que é o que faz falta. O que faz falta realmente é uma oposição eficaz, não só na Assembleia da República, mas também, se calhar, um pouco por todo o país, para estas Assembleias Municipais, pelas Assembleias de Freguesia. Porque o Paulo disse bem, nós precisamos é de projetos e as pessoas centrarem-se realmente nos projetos e não no seu umbigo e no pensar naquilo que podem ganhar ou naquilo que podem ser, enquanto que a atividade seja o que for. Mas pronto, isto já estou a entrar aqui no... Então, e agora vamos começar na ronda final, 1 minuto e 60 segundos para as considerações finais. Estou a contar. Já passou. Rui. Peço desculpa. Opa, eu não tenho muito essas considerações finais, né? São realmente estes temas da geopolítica, né? Como começámos com as adesões da NATO e as eleições francesas, isto realmente acaba por estar tudo muito interligado, não é? Porque nada mais, estas novas adesões, nada mais que é o controle fronteiriço, o Paulo explicou bem, aquele controle ali na zona do Mar Báltico, é o controle puro e simples e duro, e as eleições francesas, temos que ver o eurocetismo e o pró-europeísmo, não é? Quem ganha, qual é que é a chapa que vai sair dali, também vai jogar depois um pouco com toda a política europeia. A nível das eleições do PST, pronto, acho que estamos todos de acordo que isto há de ser um trampolim para alguém mais para a frente. Acho que neste ponto votamos todos favoravelmente nesta moção. Isso. Tenho uma santa e feliz Páscoa para toda a gente. Paulo, muito obrigada. Paulo, 60 segundos para as considerações finais. Muito bem. A paz faz com paz, não se faz com adesão a tratados militares e, portanto, espero que a Finlândia e a Suécia repensem e que olhem para a sua própria história para perceberem os riscos que vão correr. Espero que a França também repense bem aquilo que vai fazer. Se a gente olhar para os resultados da primeira volta, podemos ter uma esperança que ainda não é desta, mas a verdade é que a extrema-direita tem vindo a assumir-se. Mas precisamos de alguém que também na Europa, e aí a França, através de Macron, pode desempenhar esse papel, assuma uma liderança até na obtenção desta paz. Por outro lado, o PSD é importantíssimo também para a paz interna do próprio país, para o chamado equilíbrio de forças que tem que existir, e por isso precisaria de uma liderança que se apartasse de outras sombras e que tivesse um projeto que convencesse, não é os sociais-democratas, é os portugueses. Pedro, 60 segundos. Rapidinho. Considerações finais. Rapidinho. Boa. Com considerações finais. Em relação ao nosso primeiro tema, que reina o bom senso nas relações internacionais e nos nossos líderes europeus e mundiais, dizer também que há bocadinho esqueci, registar também, às vezes há muita gente a falar da paz, mas às vezes é preciso ter uma ação mais focalizada e que de facto a promova. E aquilo que o Papa fez, juntando uma enfermeira ucraniana e uma sua aluna russa na Via Sacra desta Sexta-feira Santa, acho que é um momento de registro. Relativamente à França, que agora nesta segunda volta que se faça democracia e que ganhe Macron, relativamente ao PSD, eu acho que o que era interessante era que a gente pensasse já, que esse tal editor que o Rui Santos falou, pensasse já em fazer um programa para descobrirmos quem é que vem depois da leve, portanto quem é que vem a seguir
para líder do PSD, isso parecia-me interessante. Infelizmente, eu tenho também que dizer como consideração final que acho que deve ser apurado até às últimas consequências aquilo que temos ouvido falar sobre a Igreja Católica Portuguesa. Dizer também que continua-se a comemorar o mês de Abril, que é o mês de prevenção aos maus tratos, e apelar a que todos participemos e que divulguemos este mês por onde seja necessário, que o Sporting ganhe e desejar boa paz para todos. Muito obrigada. Eu vou terminar também com os desejos de votos do Sporting que vai ganhar amanhã, portanto que o jogo é não amanhã, não é no domingo. É amanhã ou é domingo? O derby é no domingo. Portanto, domingo. Mesmo para terminar a Páscoa. Se é domingo é amanhã, pá. Se é domingo é amanhã, está certo. Não, hoje é sexta. Não é nada. Pronto, o Sporting vai ganhar, jogo de sábado, jogo no domingo e vai ser com o Benfica e pronto, mais nada. Uma boa Páscoa para todos, comam muitas amêndoas com chocolate e canela, que são as minhas preferidas, e até para a semana. Fiquem bem. Deus, até para a semana. Para a semana. Um abraço. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.